vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo dantes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos nossos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Curve a sua cabeça, vamos apresentar este momento ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos consagrar esses minutos ao Senhor, ó Pai, e pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, Pai, que a Tua voz esteja nítida, para que possamos, ó Pai, receber de Ti, Pai, que o Senhor venha alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Pai, que nessa noite tenhamos, ó Pai, o prazer de, ó Senhor, usufruir dessa comunhão do Teu Espírito, Pai. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nos toque, Senhor, fale conosco, palavra de poder, de autoridade, Pai. Senhor, a Tua igreja carece, e ó Deus Santo, a gente não está aqui para ser usado, estamos aqui para nos alimentar de Ti, Senhor. Estamos aqui, ó Senhor, não para autopromoção, para ser, Senhor, reconhecido. Estamos aqui, ó Senhor, para se alimentar de Ti, Pai. Tu és o pão da vida que alimenta a nossa alma, Pai. Tu és a água que sacia a nossa sede, Pai. Tu és aquele que o nosso corpo espiritual necessita, Pai. Portanto, Senhor, fale com a Tua igreja, fale conosco, Pai, palavra de poder, palavra de autoridade, palavra, Senhor, que é proveniente do Teu coração para a Tua igreja, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Irmão, a carta aos Efésios, Paulo estava numa situação de prisão, e aí ele decide elaborar essa carta a uma igreja que ele tanto tinha se desgastado para alcançar. Obrigado, pastor. Uma igreja que foi fundada com o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele não foi o primeiro a pisar em Éfeso, na cidade de Éfeso, mas sim um homem chamado Apolo. E a Bíblia fala lá no capítulo de número 19 de Atos, que quando Paulo ele chega naquela cidade, ele vê pessoas, e ele pergunta se aqueles homens haviam recebido o batismo de Cristo, o batismo. E a Bíblia fala que eles falam, nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. E as Escrituras dizem que Paulo estende as mãos, e agora o Espírito Santo toma conta daquele lugar, toma conta daqueles varões, e todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, era uma igreja que no seu início foi marcada com a visitação do Espírito Santo. E toda a carta que Paulo vai escrever, ela é toda recheada com justamente essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Talvez você não saiba, mas o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e também o Filho. E entender o papel, a função do Espírito Santo na vida do crente é importante, é de suma importância. Paulo, ele orienta o povo a justamente se revestir desse Espírito, que também ele vai usar, que é o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito que restaura, que regenera. No capítulo que nós lemos, no capítulo 2, eu vou estar lendo novamente, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo dantes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, dentre os quais
todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar os séculos vindouros, as abundâncias e riquezas da sua graça, pela sua plenitude para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A gente enxerga aqui a presença do Espírito Santo, que desempenha um papel fundamental na vida do cristão, o papel de vivificar, de trazer vida àquilo que está morto. E é por isso que é imprescindível para o cristão entender que ele precisa, carece do Espírito Santo, porque o novo nascimento se deu pela ação do Espírito Santo, e também a nossa glorificação se dará pelo revestimento pleno do Espírito Santo de Deus. Portanto, conhecer o Espírito Santo para a nossa caminhada em Cristo é realmente muito importante. Toda a revelação de Cristo, a gente sabe que ela é progressiva, é também um processo. E Paulo mesmo ora para esta igreja, para que esta igreja ela viesse a receber da parte de Deus, espírito de sabedoria e de revelação, só no capítulo 1, verso número 7. A igreja precisa de espírito de sabedoria e de revelação, porque da forma como Deus quer nos conduzir ao crescimento e à maturidade, à completude de Cristo em nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. A igreja precisa ser cheia de sabedoria e de revelação, espírito de sabedoria e de revelação. Todo o processo que começa no Espírito, irmãos, nós vamos ver que o próprio Senhor vai garantir a realização, a revelação da vontade de Deus. Portanto, se a gente quer conhecer a verdade de Deus para as nossas vidas, primeira coisa, a gente precisa entender que é necessário ser cheio do Espírito Santo e do poder desse Espírito, porque o Espírito é poder de Deus para a sua vida. O Espírito é poder de Deus para te mudar, para te transformar em uma nova criatura. O Espírito é poder de Deus para te transformar. O Espírito Santo é poder de Deus para poder fazer com que você venha superar os seus medos. O Espírito é poder de Deus para te transformar, irmãos, de uma criatura sem sabor, uma criatura sem brilho, uma criatura que está em trevas, para uma criatura repleta de graça, de amor, uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluias. E esse Espírito, ele desempenha um papel fundamental na nossa caminhada, porque o papel dele é congregar todas as coisas em um só. A carta aos Hebreus, ela narra muito a respeito da questão da unidade. A gente vai ver aqui ele abordando a figura de uma esposa, de uma mulher. A gente vai ver aqui ele abordando a figura de um corpo, e ele sendo a cabeça. A gente vai ver aqui Paulo abordando nos capítulos, entre os 6 capítulos de Efésios, ele usando figuras como um bom edifício, e o bom objetivo de Deus em fazer com que a sua igreja amadureça, a sua igreja viva uma maturidade em Cristo Jesus.
Portanto, irmãos, o papel do Espírito Santo nessa dispensação é fazer com que nós venhamos a nos revestir de toda a plenitude de Deus. E quando eu falo plenitude de Deus, é o Deus completo. E isso é algo, um sinergismo, de maneira que ao passo em que eu vou me revestindo de tudo relacionado a Deus, também Deus vai alcançando de mim o meu tudo. Porque não basta apenas eu ter Deus, ou me encher de Deus. Deus também precisa ter o tudo de mim. O problema é isso, é porque a gente entra e sai da igreja porque a gente quer receber, porque a gente quer mais de Deus. A gente vem aqui e fala, eu quero receber as promessas. Nós chegamos neste lugar e nós queremos receber pão e água, queremos um refrigério, queremos um alimento para nossas almas, queremos uma boa palavra ministrada, queremos cura, queremos uma porta aberta de emprego, queremos um marido congregando junto conosco, queremos um filho rendido aos pés de Cristo. Mas o que Deus quer de nós? Esse é o problema, porque a gente olha sempre para o eu, e na expectativa de que o nosso conhecimento de Deus vai se girar em torno do eu, sendo que não. O Senhor está nos chamando, irmãos, para viver o nós, algo coletivo, aleluias. Perceba que de muitos membros, Jesus faz um. É assim que é firmada uma igreja. Somos muitos membros, mas aos olhos do Pai, somos uma unidade. E é nessa unidade que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus, onde o Cristo é revelado, e revelado na sua igreja, de maneira que o Cristo se torna formado dentro da igreja. As pessoas olham para essa comunidade e enxergam mais de Deus, enxerga Cristo, de maneira que, irmãos, não é meramente a igreja, é Cristo sendo glorificado na igreja. Por quê? Porque a igreja se torna um corpo com Ele é a cabeça e nós somos os seus membros. Para o corpo não há preferência. Aqueles membros que a gente dita como sendo os mais vulneráveis, são eles os mais importantes. Da mesma forma, para a igreja, os membros que sentam lá atrás, ou que a gente não enxerga eles em evidência, são eles, no reino de Deus, aqueles membros que são mais importantes, porque está desempenhando o seu papel. A gente enxerga dentro do nosso corpo determinados membros que a gente acaba como que não dando valor. Só se dá valor quando perde, não é isso? Então fala, por que eu preciso desse dedo? Irmãos, pergunte para o Lula, qual é a dificuldade que ele tem sem esse dedo? Porque é apenas um dedo que você fala, olha, não vai impedir em nada, não vai me fazer falta. Mas um dedinho que praticamente é insignificante, para Deus tem um extremo valor. Da mesma forma, irmãos, você que está sentado nessa cadeira, para Deus você tem um extremo valor, aleluias. O Senhor morreu por ti, o Senhor, Ele mesmo morreu para manifestar em você o poder da ressurreição, aleluia. E aí eu quero dar um título a essa mensagem: poder para vivificar, poder para aperfeiçoar. Porque a gente vai ver aqui, dentro de Efésios, pelo menos o poder do Espírito para vivificar e o poder do Espírito para aperfeiçoar. Entender isso é muito importante, porque talvez você tenha participado de um poder do Espírito para te vivificar, mas as portas não se fecharam por aí, não acabou. Há um processo do qual você está inserido, do qual o Senhor quer que você tenha discernimento e que você mesmo cresça, de forma que no meio desta jornada você seja revestido, fortalecido de poder, aleluia.
A gente passou pela porta quando recebeu a Cristo. Cristo é a porta, a única porta do aprisco, não há outro. Aqueles que tentam entrar, não entram pela porta, são ladrões e salteadores. Mas agora estar no aprisco vai também demandar um cuidado, e esse cuidado, ele vai ter uma ação direta do Espírito Santo, que vai nos conduzir a essa forma de trabalhar em nós, e a compreensão de toda a sua profundidade, de toda a sua riqueza. A Bíblia vai dizer que Ele nos fez agradáveis em si mesmo no amado, e que Ele manifestou em nós a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, segundo a sabedoria que Ele manifesta para que a sua igreja, uma vez agora bem ajustada, esta igreja prove de uma maturidade. O autor usa algumas expressões como entrar, como andar, ou mesmo como adoção, para de forma elucidativa mostrar a necessidade de um avanço, de um crescimento, de algo que deve se manifestar constantemente em nós, com a finalidade de Cristo ser, para que esse Cristo seja formado em nós. E esse Cristo sendo formado em nós só se dá pelo processo do derramamento, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que se encarrega na revelação do Filho em nós. É esse Espírito Santo, a gente vê em João capítulo número 14, capítulo 15, capítulo 16, quando ele estava com os seus discípulos, o que ele faz? O que ele faz é revelar quem é o Espírito, para que os seus discípulos compreendam que mesmo na ausência dele, o Espírito Santo bastaria para poder fazer coisas extraordinárias. Ele mesmo disse: eu vou ao Pai, porque se eu não for, o Espírito do Senhor, o Espírito do Eterno não virá. É necessário que eu me ausente, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. É necessário então que eu esteja ausente por um breve momento. Então a gente vê aqui primeiro, que esse Espírito é chamado para habitar em nós. João capítulo 14, verso 15, vai dizer assim: olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Um mandamento maior dentro do Evangelho de João é o amor. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Esse Espírito Santo da verdade já habita na igreja e já está na igreja. Ele habita neste lugar. A palavra habitar conosco, interessante, é que no grego é derivado dessa palavra menor, que significa habitar ou permanecer. Ele está aqui permanecendo com a sua igreja, para fazer da sua igreja uma instituição não humana, uma instituição não formada na carne, uma instituição do qual não tem aparatos humanos, mas uma instituição repleta de poder, um corpo pleno e cheio da glória de Deus, um corpo que é capaz de fazer coisas extraordinárias para a revelação de Cristo dentro desse corpo. Aleluia! O capítulo 15, verso 26, é interessante, que ele vai dizer assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Em segundo lugar, o Espírito Santo tem como papel de testificar a respeito de quem é Cristo. O papel dele, ou seja, a gente pode chegar ao conhecimento de Cristo apenas pelo atuar do Espírito Santo em nós. Até mesmo para entender a palavra do Senhor, esta palavra, a gente precisa do Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus.
Do contrário, isso aqui apenas se tornará um compêndio de livros, como um jornal, que na verdade Lutero fala como se fosse um jornal mais atualizado do amanhã. Mas a gente só compreende, a gente passa a entender realmente a revelação plena mediante a interferência do Espírito em nós, porque é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos levanta para uma nova criação, é o Espírito Santo que nos leva a conhecer quem é o Pai. Capítulo 16, Jesus vai dizer aos seus discípulos: todavia digo-vos a verdade, verso 7, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei o Consolador, e quando ele vier, convencerá. Essa palavra convencer, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Esse Espírito também tem um papel, o elexo no grego, significando trazer a luz, no sentido de trazer a evidência, mostrar, revelar. Ou seja, tudo que é revelado na igreja, tudo que é revelado na sua vida, só é possível acontecer pela interferência do Espírito Santo. Amém? É por isso que precisamos do Espírito Santo, e compreender esse Espírito Santo, o Espírito Santo, vai nos levar a uma dinâmica de relacionamento com Deus, irmãos. Não adianta eu ser um bom pregador, ou ter poder de cura, ou ter toda a unção do mundo, levantar paralíticos, se na verdade ganhar almas o mundo inteiro, mas não ter relacionamento com Deus. O que Deus requer da sua igreja não é muito estardalhaço ou grito, ou o que Deus requer da sua igreja não é muito movimento para fora, no sentido de tentar se inchar, ou tentar ganhar aceitação da igreja, diante do mundo. Não, a gente precisa, na verdade, se inchar de Cristo, ser cheio do Espírito, ser cheio de Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória eterna. O que a gente precisa é ser cheio do Espírito Santo. O que precisamos é ser revestidos da glória e do poder de Deus. Aleluia! Agora, o que adianta ter talentos, ter uma boa oratória, uma boa homilética, fazer uma boa exegese do texto, ter uma boa hermenêutica, ter o poder de maneira que consegue profetizar e revelar tudo, mas na verdade, na prática, não tem relacionamento nenhum com Deus? E como que a gente realmente considera nível de relacionamento? Ora, se estamos andando com Deus, então teremos que doar, entregar a Ele, ou teremos que nos relar com Ele. Significa que terá pontos em que nós teremos que entregar a Ele, não apenas receber. Num diálogo você não apenas recebe, mas também você fala. Num diálogo, você não somente recebe, extrai, mas também você mesmo consegue se expor. E para relacionamento com Deus, exposição do que somos, é necessário aos olhos de Deus, porque Jesus não vai negociar contigo. Cada um aqui tem uma casa que tem um cômodo que é um pouquinho mais bagunçado, não é isso? Normalmente, ou é um quarto que está como que ali não está em uso, e você chega e joga tudo lá, não é isso? Ou então você tem lá a área de serviço, que aí vem o marido cansadão, pega a roupa, pega os sapatos, joga lá de qualquer maneira. Se perguntarmos ao Senhor Jesus por onde Ele quer começar a arrumar,
Ele não vai querer começar pela sala, irmãos. Ele não vai querer começar pelo banheiro, onde já está limpo. Você mesmo já fez. Por quê? Porque você não quer ser mal entendido pelos seus visitantes. Ele vai começar aonde está mais bagunçado. Da mesma maneira, irmãos, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele começa nos pontos onde nós mesmos gritamos ou contendemos com ele para não abrir a mão. Entende isso? Dizendo: Senhor, aqui não, até aqui o Senhor pode, até aqui o Senhor pode falar, até aqui o Senhor pode tocar, mas aqui nesse quarto não entra aqui, papai. Se você hoje recebesse dentro da tua casa, você jamais levaria ele naquele quarto de bagunça, jamais levaria o Espírito Santo naquela área de serviço, mas você estaria como que guardando, colocando ele sentado na sua sala de estar. Jesus não, Jesus fala: não, peraí, eu quero entrar por ali, ó, no ponto onde está bagunçado. Entende isso, irmãos? Na sua alma tem coisas que estão bagunçadas, que Jesus quer colocar no lugar, no seu devido lugar. Tem coisas que o Senhor quer limpar, e você está contendendo com ele: Jesus, aqui não, porque vai doer no bolso, aqui não, por quê? Porque a minha esposa não vai gostar, aqui não, porque meus filhos vão sofrer, aqui não, por quê? Porque, Senhor, eu preciso ter meu lazer, eu tenho que ter meu tempinho, não, aqui não, irmãos. Todos nós temos esses pontos em nossa vida, eu tenho isso, e expor diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor quer fazer uma vistoria santa? Começa por esse quarto, porque todo o processo que Ele vai fazer, irmãos, é para exterminar toda a bagunça que está dentro da nossa vida. Aleluias. O Espírito Santo age de duas maneiras. A gente vai ver na carta aos Efésios, que a primeira coisa no processo da salvação, ele age primeiro vivificando. Repete comigo: vivificando. É o primeiro processo em que ele faz em nós. Quando recebemos a Cristo, ouvimos a mensagem, respondemos com fé, ele entra, e quando ele entra para vivificar. É isso que ele faz quando entra dentro da sua casa. Primeira coisa é vivificar. E vivificar, irmãos, é trazer vida. Vivificar é fazer com que aquilo que estava morto, aquilo que estava em processo de decomposição, fazer com que aquilo que estava bagunçado, seja como que de uma vez por todas colocado na lata do lixo, para ele fazer algo novo. Aleluia. Porque Jesus não aproveita, o Espírito Santo em nós não vai aproveitar o que tínhamos, os móveis antigos. Quando ele entra dentro da casa, ele tira os móveis antigos para colocar tudo novo. Aleluia. Entende isso? Posso ouvir um glória a Deus? No processo, capítulo de número 2 vai dizer: ele nos vivificou. Esse é um processo que parte dele, e parte dele de maneira que é unicamente dele, não há colaboração. Ou seja, a gente pode usar uma palavra aqui que é objetivo dele, de maneira que ele mesmo age, ele mesmo faz, apenas aceitamos, apenas reconhecemos, apenas abrimos mão do pecado, reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida. Jesus entra, o Espírito entra, e agora ele faz algo novo. Ele tira o efeito da velha criação, a criação adâmica, ele tira o peso do pecado, ele nos limpa a nossa consciência, ele nos tira o peso da culpa, ele faz algo novo em nós, de maneira que essa palavra é uma palavra predominante aqui na carta aos Efésios: novo homem, se revestir do novo homem. É isso que Deus quer para a sua vida, irmãos, que você se revista do novo homem, porque se revestindo do novo homem, nunca mais você vai ser o mesmo. O Espírito não usa membros antigos,
Ele não usa de estratégia para aproveitar coisas que eram da antiga casa. Ele ergue uma nova casa, ele ergue um novo templo, ele ergue algo novo para ele fazer morada. Uma certa feita eu ouvi uma pregação de um homem, que era um senhor de idade, que havia trabalhado muitos anos dentro da construção civil. Ele tinha uma grande afeição à vista do seu mestre, do dono da empresa. Lembra? Talvez você já tenha ouvido essa história, mas a história é que ele fez tantas casas, se tornou um mestre de obra, construía, executava de maneira que todas as casas eram impecáveis. O ramo imobiliário cresceu muito só por causa da mão de obra daquele homem. Mas no final, nos derradeiros dias da sua vida, ele agora, o próprio dono da empresa diz: olha, você deve construir apenas uma casa. Esta última casa que você vai construir, será aquela que vai encerrar as suas atividades na empresa. Vou te dar aqui uma rescisão contratual, vou pagar todas as suas verbas rescisórias, você não vai ter problema nenhum, você vai se aposentar, e daí para lá é só mordomia. Então aquele homem para e fala: peraí, é a última. Se é a última, eu preciso acelerar o processo de aposentadoria. O que ele faz? Ele constrói de qualquer maneira. A fundação que poderia usar um bom estrivo, a fundação que poderia usar boas ferramentas, ele não faz. Quando ele vai embolsar, ele embolsa de qualquer maneira. Quando ele vai queimar, ele vai botar o ladrilho da pior qualidade. No final, quando termina, está com a chave na mão, chega o dono da empresa, ele fala: agora você terminou? Ele: sim, mestre, sim, senhor, eu posso agora me aposentar. Aí o dono da empresa pega a chave da mão dele e falou: essa aqui é a tua recompensa por tudo aquilo que você fez dentro da minha empresa. A minha pergunta para você é: este homem, se soubesse que aquilo seria dele, qual tipo de ferramenta ele teria usado? Qual material de insumo ele teria usado? Qual tipo de mão de obra ele teria usado? Da mesma maneira, irmãos, a gente fica desapercebido na nossa vida, conduzindo ela de qualquer maneira, e não sabe que todo o processo de sacrifício que a gente pode fazer, não é para o benefício de outros, é para o nosso próprio benefício, e sequer nós damos conta disso. Percebe? Quando Deus te chama para orar, irmãos, o mais bem-aventurado será você nesse processo. Quando Deus te chama para sacrificar mais, quando Deus te chama para a obra, para trabalhar mais, quando Deus te chama para sacrificar mais, irmãos, querido, o mais bem sucedido nessa história vai ser você, o mais bem beneficiado vai ser você, irmãos. Porque no meio da obra você começa a se relacionar, no meio da oração você começa a se relacionar, no meio do jejum você começa a se relacionar, caminhando com Ele, Ele fala: caminha mais uma milha comigo, você continua caminhando com Ele, você vai se relacionando mais, até chegar o momento em que você nunca mais é o mesmo, porque você alcança de Deus maturidade. E é isso que Deus quer fazer em nós. A gente acha que entramos pela porta, e as portas é o bastante. Já fui vivificado, já fui salvo, o meu nome está escrito no livro da vida, eu já tenho tudo da parte de Deus, não me resta nada. Não é por aí, irmãos, porque a salvação, a vivificação no Espírito Santo é o ponto inicial de uma grande obra progressiva, de glória em glória, na revelação de Cristo Jesus. Em segundo lugar, a obra do Espírito Santo faz com que agora, uma vez vivificados, nova criatura, de forma que agora já não andamos mais
nas obras da carne, amamos mais a Deus do que tudo, Deus tem mais banquetes para poder dar à sua igreja. Deus tem coisas mais excelentes para manifestar para a sua igreja. Deus tem coisas mais profundas. Por isso, irmãos, a necessidade primeiro de nascer de novo. E eu lembro quando nascer de novo, de João capítulo 3, verso número 30, é necessário que ele cresça, verso de número, João capítulo 3, quando ele fala a Nicodemos, a respeito, 3 verso 3, diz assim, Jesus respondeu a Nicodemos, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. A gente passou por esse processo. Hoje esse processo não para por aí. Jesus tem coisas muito mais excelentes para manifestar na sua vida. O segundo processo aqui, agora, é nos revestir de uma plena, irmãos, presença, de maneira que isso se torna tão evidente na nossa caminhada cristã. Passamos agora a receber o espírito de sabedoria, de revelação, vamos como que nos despindo da velha criação, e nos revestindo da nova. Irmãos, a gente tem aqui pelo menos, dentro da caminhada cristã, a gente tem a questão do corpo, alguns vão discordar, mas tem corpo, alma e espírito. Essa é a crença que a Book debruça a entender. O homem é tricotômico, o homem é corpo, alma e espírito. Quando o homem, ele nasce de novo, significa que um lado dele que estava morto, ou seja, o espírito, foi vivificado. No processo de comunhão com o Espírito Santo, a gente não ouve Cristo falar conosco aqui, não ouve Cristo pela alma, ouvimos Cristo falar pelo Espírito. Cristo fala no Espírito que foi vivificado. Por que, irmãos, isso? Porque a alma ainda precisa de viver uma etapa de crescimento. É na alma que a gente precisa se revestir. Alma é pensamentos, desejos, sentimentos. E dentro desse processo, se eu te perguntar, irmãos, o seu sentimento é pareável com o sentimento de Cristo? Irmãos, se eu chamasse alguém da NASA, e alguém que trabalha em robótica, nanotecnologia, coisa bem avançada, e ele se debruçasse em criar uma nova espécie de olho, de globo ocular, de uma película que se coloque em cima do globo ocular, uma espécie de uma lente de contato, onde toda a igreja poderia ver o que está acontecendo apenas por aquele único olho. E se eu te dissesse, toma isso aqui, a gente quer ver você no dia a dia, quem é você? E aí, vou mais a fundo, se esse olho, se esse esquema pudesse ver o que se passa dentro da sua mente, irmãos, ninguém aqui aceitaria colocar isso. Primeiro, porque se perderia a privacidade. Segundo, porque você teria vergonha do que você pensa. Terceiro, porque você teria vergonha para onde que os seus olhos vão, para onde que os seus olhos cobiçam. O que aconteceria é que todo mundo rejeitaria tal ideia. De maneira que, irmãos, aquilo que os compartimentos que estão em nós,
A gente se priva em revelar, por quê? Porque a gente tem medo de ser mal entendido pelas pessoas. A gente tem uma privacidade, de maneira que dentro dessa privacidade, ninguém pode tocar, nem mesmo Deus pode tocar. Agora imagina, irmãos, se você tivesse a capacidade de ver os meus pensamentos, diria, esse homem é o mais pecador de todos. Porque na prática de autoconhecimento, de um olhar introspectivo, ninguém tem conhecimento. Ninguém sabe exatamente quais são os seus defeitos natos, intrínsecos da sua criação, da sua vida. A gente uma vez participou aqui de uma reunião de casais. E nesta reunião, talvez a Josi, o André, tinha outros casais aqui, e dentro da reunião, tinha um trabalho, uma tarefa de cada um descrever a imperfeição do seu cônjuge. A gente começa a entender o seguinte, que na hora, ninguém consegue se conciliar, porque cada um, quando vai olhar para dentro de si e reconhecer os seus tipos de falha, eles não sabem descrever. Assim, irmãos, é o homem naturalmente, ele não se conhece, ele não conhece o quanto ele é detestável aos olhos de Deus, ele não conhece o peso do seu pecado, ele não conhece o quanto ele é inimigo de Deus, e o quanto ele carece da graça redentora de Cristo Jesus. Ele não sabe reconhecer o que ele é, um pecador miserável, desprezível. Paulo, irmãos, é Paulo, o perseguidor que se tornou perseguido. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Eu sou um homem miserável, as coisas que eu quero fazer eu não faço. Eu encontro em mim uma outra lei que combate contra o meu entendimento, de maneira que eu não consigo fazer o bem, e aquilo que eu quero eu não consigo. Eu estou militando, eu estou em guerra. Irmãos, o cristão não foi chamado para estar nos verdes pastos, não foi chamado apenas para estar se alimentando o tempo todo. Ele também foi chamado para limpeza, ele foi chamado para que o bom pastor, ele mesmo comece a tirar a lã que está embaraçada, para que o bom pastor comece a fazer a limpeza, de maneira que esta ovelha se torne agora branca como a neve. Aí tem tantos carrapichos, tantas doenças epidemiológicas, tantas doenças no corpo, no coração, e a gente não abre mão para o Senhor operar. O Senhor quer curar, o Senhor quer sarar, o Senhor quer mudar a nossa vida. É por isso que no relacionamento com Deus, a minha função é dar, mas hoje eu estou olhando muito mais, irmãos, para mim. O que eu posso de fato abrir para Ele. Eu louvo a Deus, mas o que eu abro para Deus trabalhar em mim, irmãos, somos pessoas tão traumatizadas. Se você pudesse olhar como Deus te olha, viria o quanto você é podre. Por outro lado, você viria o quanto Deus te ama, que é algo incondicional, porque Ele não está olhando hoje pelo que você é, mas o que você vai se tornar com Ele na glória. Você vai ver as suas imperfeições, mas se você pudesse olhar com o olhar divino, você veria o quão é o peso da graça de Cristo, o quanto Ele te ama de maneira sacrificial, o quanto Ele te ama de forma que Ele não abriu mão da cruz, Ele mesmo se entregou como um Cordeiro Santo, que não tinha pecado, Ele foi ao matadouro em nosso lugar, provada a nossa morte, provada a nossa condenação. Irmãos, essa manhã a gente ouviu uma palavra tão abençoada a respeito de pecado. Dentro da vivificação,
Nós recebemos sim o perdão dos nossos pecados, mas e a culpa? Toda pessoa que trabalha na área de humanas sabe que a culpa fica onde? Não fica no espírito, não fica no corpo, a culpa fica na alma, e a alma que precisa ser sarada. Você recebeu de Deus perdão, mas a culpa ficou, e sendo a culpa ficando, você precisa de uma regeneração do Espírito Santo, você precisa de uma atuação, de maneira que Deus venha tirar, jogar fora toda a culpa. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, isso não é para que nós venhamos a nos gloriar naquilo que fazemos, mas naquilo que Cristo fez por nós. Irmão, o segundo processo, dentro do Espírito, é agora andar no Espírito, na unidade com Cristo. É estar unido de Cristo, de maneira que a gente vai se revestindo de Cristo. O capítulo 4 de Efésios, capítulo número 4, verso 22, diz assim, verso número 20, mas vós não aprendestes assim, a respeito de Cristo, em relação ao tocante às coisas deste mundo, né? Mas ele fala, olha, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis. O que é despojar, irmãos? É despir, é tirar. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Palavra concupiscência é sinônimo de desejo. Sinônimo de desejo, pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Irmãos, aqui, querido, espírito do vosso sentido, e vos renovais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós nos despimos do velho homem, no sentido de que todos os cômodos que estavam dentro da nossa alma, os maus pensamentos, as concupiscências, os enganos, a gente vai se despindo dessas coisas e se revestindo do novo homem, porque o novo homem precisa se apoderar da nossa mente, precisa se apoderar das nossas emoções. O novo homem precisa se apoderar da nossa vida por inteiro, de maneira que não só a carne, não é somente o espírito, mas a alma precisa ser mergulhada, revestida pelo novo homem, que se remove à imagem de Cristo Jesus. E esta é a vontade do Pai, o revestimento, até que o papel do Espírito em nós é formar Cristo em nós. Gálatas capítulo 6, verso 8 diz, porque o que semeia na carne é carne, e ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Quem semeia no Espírito também viverá a vida eterna, irmãos. E aí, o que Paulo fala aos Gálatas? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado, até que Cristo seja formado em vós. Ele fala, vocês já passaram pela vivificação, vocês já passaram pelo pleno conhecimento, pelo conhecimento de Cristo, mas Cristo precisa ser formado em vós. Quando Cristo é formado, a nossa velha consciência é como que exterminada, de maneira que agora a gente alcança de Deus uma nova consciência. Irmãos, Lucas capítulo 23 vai dizer que Jesus estava crucificado. À direita e à esquerda estavam dois malfeitores.
um dele vai praguejando Cristo, dizendo: desça e salva-nos. Se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-nos. O outro diz: como pode você, no momento você recebeu o pago do qual é teu, por merecimento, você é malfeitor, esse coisa alguma fez. E ele fala com fé ao Senhor que estava no meio: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Imagina uma pessoa que tinha culpa, carregava culpa, mas estava expressando um processo de arrependimento, de maneira que o próprio Jesus assevera, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, perceba que a culpa ainda não tinha sido retirada, mas naquele mesmo dia ele estaria mesmo com uma culpa dentro da alma dele, que ele ainda não tinha sido liberto, não tinha processo ainda, tido tempo de ser liberto daquela culpa, mas ainda assim ele foi curado, perdoado por Deus. Às vezes a gente carrega uma culpa dentro da alma, que não é para carregar, irmãos. Jesus está te salvando, mesmo quando você está com esse sentimento de culpa, mas esse sentimento de culpa não é de Deus para a sua vida. Deus te fez nova criatura em Cristo Jesus, pela graça você é salvo, aleluia. Vamos numa hipótese, a respeito de Barrabás. Barrabás, olha isso, um contraste, porque o malfeitor que estava à destra de Cristo, ou à esquerda, ele recebeu o perdão e foi salvo. Olha isso. Barrabás, que estava também do lado de Cristo, diante do juízo de Pilatos, e Pilatos, na tentativa de soltar Jesus, apresenta Barrabás, dizendo: olha, esses homens certamente eles escolherão Cristo, não Barrabás, mas Barrabás foi escolhido. Barrabás recebe um perdão, não de Cristo, mas de Pilatos. A pergunta: salvação aconteceu nele? Não, porque às vezes a gente pode até receber perdões, mas se não tivermos de fato Cristo em nós para limpar a nossa consciência do pecado, da nossa velha criação, não podemos, irmão, de forma alguma alcançar de Deus salvação. Salvação é dom gratuito de Deus. Não depende de você, não depende daquele que quer ou daquele que corre, depende de Deus que se compadece. É isso que Deus falou a Moisés: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso é um processo que depende unicamente de Deus. Mas dentro desse segundo processo, perceba, o processo do Espírito Santo, em que Ele nos vivificou, agora Ele nos chamou para nos revestir, e essa sim é uma forma subjetiva, onde também há necessidade de cooperação. Se a salvação não se dá pela cooperação, no sentido de que o próprio Jesus nos salvou pela fé, Ele abriu as portas e nos salvou, agora, no processo da santificação, no processo da caminhada com Cristo, no processo de providência, da perseverança dos santos, dependerá sim da nossa cooperação com Ele. O fato de olharmos salvação, soteriologia, como um processo distinto, algo consumado, algo apenas conjugado no passado, é errôneo. Por quê? Porque salvação não só se dá no passado, como no presente e no futuro. Nós fomos salvos em Cristo Jesus da velha criatura, fomos salvos em Cristo Jesus do pecado, fomos salvos da velha consciência, fomos salvos da culpa, agora estamos sendo salvos do pecado, estamos sendo purificados em Cristo, e também seremos salvos da ira vindoura, que há de ser derramada sobre toda a terra. Então perceba, salvação não é um caso isolado, um fato isolado. Salvação é um processo que só se dá no coração de Deus, e só Deus saberá quem foi salvo. Ah, mas eu tenho convicção. Com certeza, irmãos. Romanos capítulo 8 diz que nós temos que ter convicção a respeito da nossa salvação.
Por quê? Porque nós já temos o dom perfeito de Cristo. Nós já temos e fomos por Ele selado pelo Espírito Santo. Temos o penhor da nossa herança. O que é selo, irmãos? Selo é a marca de Cristo. Selo significa que somos propriedade de Cristo. E o que é penhor, irmão? O penhor é o primeiro pago, a primeira parcela. Mas tendo o penhor, também nós temos a convicção de que Ele vai voltar para buscar esse penhor, irmão. O que faz da igreja mais agraciada, o que faz da igreja mais poderosa, o que faz da igreja vencedora contra o pecado, contra a morte, contra o mundo, é a parcela de Cristo em nós, o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa herança. Esse Espírito é o Espírito de adoção. Quando usamos esta palavra adoção, a gente tende a assimilar conforme a nossa cultura. Mas a adoção aqui, Gilson, a adoção é que o Senhor nos deu o espírito de adoção, que clama em nós, Abba, Pai. Essa adoção também é se tornar moldado, formado, filho maduro. É interessante isso, porque Jesus não está chamando meninos apenas se alimentam de leite, não tem como desenvolver, mas na vida a fé cristã é chamada para o desenvolvimento, para o crescimento, para andar de glória em glória. E nesse processo de andar em glória, é um sinergismo, é uma contribuição mútua. Deus contribui, o homem contribui. Eu faço, ele faz. Ele vai me exigindo, eu vou cedendo como um escravo. Tem um termo que foi usado dentro da patrística, embora foi usado por Agostinho, dizendo livre-arbítrio. Eu não quero entrar aqui dentro de um princípio teológico para combater se existe ou não existe, não é isso. Mas quem gosta de futebol aqui, levanta as mãos. Quem gosta de futebol? Amém? Já teve meia dúzia que me chamou para jogar futebol, dizendo que eu sou um... Vamos lá. No futebol tem quem? Tem um time A e um time B. No meio dele tem alguém que vai reger. O nome dele é árbitro. Quem arbitra. É ele que tem um apito na mão, é ele que determina a regra do jogo. Só que os dois times são livres. Um pode ir para lá, o outro pode ir para cá, mas tem um árbitro ali que dita a regra do jogo. Irmãos, na humanidade é exatamente assim. Tem um time que é vencedor em Cristo, tem um time que é derrotado em Satanás. Só que infelizmente, irmãos, não acontece isso, apenas isso, todo mundo indo em direção a Cristo. Tem também aqueles que estão saindo de Cristo e indo para o campo de Satanás. Tem gente que consegue, eu nunca consegui, mas tem gente que consegue fazer um gol contra. Aquele que dá um chute, é quase que no meio da área, ele dá um chute, consegue acertar lá no ângulo, mas não é do adversário, é do campo dele, é do time dele. É isso que acontece, irmãos, porque há muitos que estão abandonando a fé, muitos que estão como que voltando atrás e seguindo os outros rudimentos. O livro de Gálatas é justamente tratado a respeito disso. Filhinhos, eu estou gerando, eu estou com dores novamente de parto, eu estou admirado o quanto que vocês são capazes de deixar os rudimentos, de deixar a palavra, de deixar o sacrifício que eu fiz por vós, a palavra é Cristo, e se prostituir e idolatrar coisas que não vão levar a lugar nenhum. Irmãos, você dirá, não sou idólatra.
Você dirá talvez, não faço essas coisas, mas todos aqueles que abandonam o caminho de Cristo, o amor de Cristo, a plenitude de Cristo, todos aqueles que se contaminam com as coisas desse mundo, para Deus é considerado como um idólatra. Porque o sentido verotestamentário, o sentido do Antigo Testamento a respeito de idolatria, não era apenas se encurvar diante de um ídolo, os balaíns, vários baais, não. O sentido de idolatria era prostituição. E a minha pergunta, prostituição pode acontecer aqui dentro? Pode. Por quê, irmãos? Porque cabe a nós vigiarmos. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos ser apenas de um esposo, precisamos nos tornar apenas um com eles, precisamos fazer parte de uma unidade, e nessa univocidade que é inequívoco, porque a gente começa a nos tornarmos um grupo tão coeso, de maneira que agora em Cristo está tão encaixado, de maneira que a gente ganha um sistema imunológico, e a gente alcança diante de Cristo uma imunidade, entra vírus, e não consegue derrotar. Por quê? Porque quem está aqui é o sangue de Cristo, que está como que circulando no corpo, e fazendo com que este corpo seja curado, seja sarado, tenha uma vida plena com Ele. Nesse processo com Cristo, somos chamados para viver a plenitude de Cristo. Por isso Paulo fala que nós precisamos nos fortalecer nele. Efésios capítulo 6 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de quem, irmãos? A armadura é de Cristo, não é nossa. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. No dia mau só se vence com as armaduras de Cristo. Você acha que você vai poder dizer não para este pecado? Você acha que você vai poder dizer não para a tentação? Não, irmãos, você só vai vencer com as armaduras do Espírito, e é por isso que nós somos chamados para andar no Espírito. Porque é no Espírito que somos mais do que vencedores, porque aqui é no Espírito que somos nova criatura, porque é só no Espírito que temos a pedra com o nome escrito, é no Espírito que temos a vida eterna, é no Espírito que temos o nosso nome escrito no livro da vida, é no Espírito que Jesus virá para nos arrebatar, é no Espírito que nós triunfaremos as nossas guerras diárias. É no Espírito. Viver no Espírito, nos esforçando o tempo todo, não para cumprir as concupiscências da carne, como Gálatas diz a respeito. A gente vê ali pelo menos 3 classes a respeito de obras. Quando se fala do que é procedente do Espírito, fala no singular, fruto. Mas quando se fala agora a respeito das obras pecaminosas, fala de obras, as coisas relacionadas ao pecado. E eram 3 classes ali. A primeira classe era a respeito da sexualidade, lascívia, prostituição. Segunda classe, que fala a respeito, era da religião, heresia. Terceira classe, era a classe morais, aquelas classes que nós desprezamos, mas são elas aquelas que nós precisamos estar muito mais atentos.
como tomar, se apropriar daquilo que não é nosso, como falar contendas, as porfias, as contendas, de maneira que eu consigo olhar para a vida do meu irmão, eu não consigo admirar o amor de Cristo que está nele. Por quê? Porque se eu não consigo, é porque também o amor de Cristo não está enraizado em mim. A carta aos Efésios vai dizer: estáis, pois, firmados e arraigados nele. Nós precisamos estar como que arraigados, digamos que a gente precisa estar como que despojados da velha criatura, e agora firmados em Cristo Jesus, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao conhecimento pleno do Filho de Deus, a varão perfeito, até que nós cheguemos à estatura de Cristo, ou seja, perfeição em nós. Porque Jesus fala: sede perfeito, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. A nossa perfeição não está naquilo que nós podemos fazer, mas a nossa perfeição só se pode ser alcançada pelas armaduras e os frutos, por aquilo que Cristo pode proporcionar em nós, quando nós estamos unidos, quando estamos agora em um só corpo, como há um só corpo, um só Espírito, também chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos está sobre todos, a Ele glória, honra e louvores. Nos tornamos e agora nos tornamos fortes o suficiente para superar todas as adversidades. De horário, pode se colocar de pé. Irmãos, eu confesso a você que Jesus foi me dando, e a gente sabe que a maior dificuldade é conseguir ser bem sucedido em tudo aquilo que a gente escreve. Mas quando a gente está aqui, e Cristo é que age, e Ele mesmo tem a voz, e a voz do Espírito é muito mais suficiente do que qualquer coisa que eu possa dissertar aqui para os irmãos. Viva no Espírito, irmãos. Jesus não te chamou para viver uma vida debaixo do pecado ou da maldição. Jesus te libertou, e Ele é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que não somente perdoa os seus pecados, como também tira a sua culpa e te leva para o céu com os seus pensamentos limpos, com os seus desejos limpos, com as suas emoções, elas todas plenificadas, de maneira que o texto diz: nós nos revestimos da plenitude de Cristo. Pleno significa que não há nada poupado, tudo entregue. Cristo entregou tudo pela sua igreja, e Ele entregando tudo, sendo um bom relacionamento, o que nós precisamos entregar, irmãos? O tudo, porque 10% não é o bastante, 50% não é a altura, Ele merece o tudo. Jesus entra na minha casa, se o Senhor quer começar pelo banheiro, começa. Eu abro as portas para o Senhor me purificar. Se o Senhor quer começar por aquele cantinho onde eu permito que venha a sensualidade, Senhor, eu abro as portas. Se o Senhor quiser começar por ali, onde os meus olhos cobiçam, faça, Senhor. Senhor, se o Senhor quiser começar por ali, onde eu sou tentado a me apropriar, roubar aquilo que não é meu, Senhor, se o Senhor quiser começar por ali, aquele canto ali, onde eu escondo meus vícios, a minha pornografia, aonde eu me escondo, aquela máscara que eu coloco em mim, e vou para a igreja o tempo todo, e as pessoas não veem o que sou, porque dentro da casa, Jesus sabe o que você é, aleluias, e Ele está à porta, batendo.
chamando você pelo teu nome, batendo. Se abrires e permitires que Ele entre, você ceará com Ele e Ele contigo. Mas se você não abrir, Cristo não vai permanecer o dia inteiro na porta. Uma hora Ele vai se retirar para ir em outras casas, porque a sua não tem toda a preferência, a sua é uma só diante de milhares. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te pedir, Deus, haja, Deus, nessa noite, pelo teu Espírito, Pai, de forma objetiva, vivificando o teu povo, Pai. Forma Cristo em nós. Queremos ser moldados por Cristo, Pai. Tantas coisas em nós que precisam ser removidas, Pai. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nossa vontade, todas elas precisam estar quebradas. Faça isso, Deus, para que seja a tua emoção, a tua alegria, a alegria do teu Espírito, para que seja, ó Deus, a tua vontade, que é boa, agradável, perfeita, Senhor, para que seja, Deus, o teu coração a pulsar e nos levar, Senhor, a uma intimidade, a um relacionamento. Por favor, Deus, nós oramos a Deus, te agradecemos por essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pastor Alain, amém. Glória a Deus. Irmão, sem demora, vamos ouvir o recado do dia. O que nós temos na semana? Glória a Deus, vamos lá.